Já tá todo machucado que levou uma surra em casa. Agora, por causa do perfume. Então, ó, deu. Viu ela falando? Quer ver? Bota de novo ela. Pra você parar de falar. Ô, se tu não parar aquele vídeo, eu vou te quebrar a pau. 2, 3, deu. Deu pro nós. Deu de história. Chega de história, então você fica quieto. Me dá a imagem dos presos, vamos, meu filho. Não atrapalhe o Cidade Alerta. Imagem do preso, ninguém põe. Tava dormindo. O que você tá vendo é uma quadrilha presa aqui. Tudo ladrão, roubava bancos e condomínios de luxo. Põe no Cidade. O fuzil AK-47 tem alto poder de destruição. Ele foi encontrado junto com outras armas e munição em um dos carros usados pela quadrilha. Os assaltantes estavam sendo investigados havia um mês e são suspeitos de ter roubado várias casas e condomínios de luxo na capital paulista. Para não chamar a atenção durante os roubos, os bandidos usavam disfarces. Eles ficam vestidos de pedreiros, de ajudante geral. Dois dos indivíduos, eles se passam como se trabalhassem naquelas empresas que monitoram o alarme. Eles vão nas residências, também roubam residências, para cortar o alarme. Um dos carros roubados usados pelos suspeitos estava com placa de outro veículo. 4 homens foram presos em flagrante. Eles foram surpreendidos durante uma reunião em uma lanchonete na região da Bela Vista. O encontro desta quinta-feira era para planejar mais uma ação da quadrilha. O alvo desta vez ainda não foi identificado, mas a polícia investiga se este mesmo bando participou de um roubo a banco aqui em Atibaia, no interior de São Paulo. O uso de armamento pesado reforça essa suspeita. Além do fuzil, os policiais apreenderam pistolas de fabricação israelense e que deveriam ser de uso restrito às Forças Armadas. A quadrilha contava ainda com muita munição e rádios comunicadores. As armas e os equipamentos já estavam nos carros porque seriam usados no roubo planejado para esta sexta-feira e que só não aconteceu porque a polícia conseguiu localizar e prender os integrantes do bando. O homem que você está vendo, ele é conhecido como vovô do crime. De vovô ele não tem nada, porque ele só tem 53 anos. A questão é que ele tem uma aparência mais velha. E foi aí na cadeia colocaram. Ele só entra em prédio para roubar. Aí tá levando a bicicleta de um dos netos de Percival. Põe no Cidade. Um homem caminha junto a uma portaria. Força uma das portas, como ela abre, ele entra e minutos depois sai levando a bicicleta. O homem é Cleanto Barbosa, de 52 anos, um velho conhecido da polícia. A porta aberta é normalmente o convite para que Cleanto consiga agir com tranquilidade. Um homem que, segundo a polícia, age sempre por volta do meio-dia. Por quê? Porque ele aproveita o pouco movimento nos prédios para conseguir praticar os crimes. E ao encontrar exatamente uma cena como essa, ele consegue agir sem muita dificuldade. Normalmente, ele entra nesses espaços e procura objetos que podem ser levados. Quando não encontra, ele vai até a garagem e lá tenta roubar bicicletas. Bicicletas, inclusive, são os alvos preferidos de Cleanto, que consegue repassá-las no mercado negro a preços bem mais baixos. Segundo a polícia, o acusado ganhou o apelido de vovô do crime ainda na cadeia, pois aparenta ser um pouco mais velho do que realmente é. Já tem 25 passagens pela polícia, 90% delas por furto. Ele foi flagrado pela última vez pelo circuito interno de segurança de estações do metrô aqui no plano piloto. Segundo informações repassadas pela polícia, Cleanto foi visto caminhando dentro das estações com uma bicicleta, provavelmente mais um objeto de furto. Ele chegou a passar pelas catracas, pegou um vagão e seguiu destino a Águas Claras. A polícia tentou rastreá-lo, mas até agora Cleanto não foi encontrado. Tá bom, vou te contar. Televisão é um negócio caro, tem ideia do que é caro. Pegar uma equipe para botar na rua é uma fortuna. Repórter, vai operador, iluminador, carro, gasolina. É um negócio caro para fazer uma reportagem de um ladrão de bicicleta. Os caras estão roubando em Brasília a alma dos outros. E aí o cara vai no plano piloto, não sei o que, uma bicicleta. Era mais fácil pegar o equipamento e dizer, ó, esse aqui tá no Lava Jato, esse aqui roubou a Eletro. E aí vai, não, é inacreditável, meu pai. Ô, meu amigo,
você é um cara legal. Pular pra livre, aí não dá para entender mais. Deus, vou falar uma coisa pra você. Você só não é mais burro porque é um só. Esse aqui é sequestrador. Ele esperou a vítima sair da academia, né? Aí a mulher sai da academia, pata, ele vai, entra, prum, um sequestro. Entra com a mulher dentro do carro, tum, e começa do carro de luxo, e vai negociando com a família. Até que acerta onde vão pagar o resgate ali do sequestro. Muito bem, ele tá lá, andando com a mulher no carro de luxo da moça. Acertou. Quando ele vai pegar o dinheiro, né, ele percebeu, diz, polícia. Quando ele percebeu polícia, o que ele fez? Ele disse, não posso ficar nesse carro. Entrou no outro carro. Foi uma beleza. Foi aí que você fez certo. Sabe por que eu vou te explicar que você fez certo? Que assim você não deu trabalho. O carro que ele entrou era um carro da polícia descaracterizado, que era o carro que estava para prendê-lo. Eis uma besta mesmo. Põe de cidade. Os sequestradores pressionam uma parente da vítima para que ela não chame a polícia. Tem quantos anos teu filho? Meu filho tem 42 anos. E se ele chamar a polícia, como é que faz? Não, que ele não vai chamar a polícia, que eu já avisei ele. Mas eu não consigo chegar aí, eu vou me perder e vocês vão ficar aí muito tempo esperando. Quem está negociando é Paulo Henrique Torres Pereira, de 47 anos. Ele foi preso em flagrante por policiais da delegacia anti-sequestro. Eu estou num estado muito ruim, porque vocês têm tido uma pressão muito grande. Eu já estou quase passando mal, eu estou sujeita a desmaiar, estou com pressão alta. Vem direto. Vou lá com meu filho, então. Posso ir com ele? Não, a senhora já passou do túnel, vem embora. Não, ainda não passei do túnel, filho. Ainda estou... Já passou? Não, eu estou dentro do túnel, estou passando do túnel. Então continua, vem embora. Não tem condições, eu não tenho condições. Sim. A vítima, uma mulher de 36 anos, foi surpreendida por Paulo Henrique e outros 2 comparsas quando saía da academia na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Paulo Henrique entrou com a vítima dentro do veículo dela e os outros 2 seguiram de carro. 15 minutos depois, começaram as negociações por telefone com os familiares dela. Eles seguiram em direção a Santa Cruz. Os sequestradores queriam um resgate no valor de R$35 mil. Um carro de luxo, ano 2015, despertou a atenção dele. Foram 7 horas de negociação. Instruídos pelos agentes orientadores aqui da delegacia anti-sequestro, os parentes da vítima marcaram um ponto de encontro com os criminosos próximo à favela de Antares, na zona oeste da cidade. Eles foram acompanhados de 2 viaturas, uma delas disfarçada. Quando os bandidos perceberam a presença da polícia, imediatamente tentaram fugir. 2 que estavam em outro carro conseguiram. O que estava no carro da vítima, não. Ele tentou roubar um veículo, o que ele não sabia é que esse veículo que ele abordou era justamente a viatura descaracterizada da polícia. Paulo Henrique vai ser indiciado por roubo com retenção de vítima. A polícia já identificou os outros 2 comparsas dele e está em busca dos bandidos. Na estreia do quadro Eu Sobrevivi, Andressa Urach mostra uma história impressionante de superação. Aline queria ser modelo, mas teve os sonhos interrompidos. Depois de ser vítima de um namorado ciumento, ela deu a volta por cima e surpreendeu a todos. É realmente impressionante a sua recuperação. Mas o que aconteceu com essa jovem? Tive que passar por isso para aprender o que eu sou hoje. Hoje ela encontrou um novo amor e o Domingo Show preparou um final feliz que promete ser emocionante. Você aceita ser a minha mãe, futura esposa?
garotinha com coração de gente grande. Com apenas 11 anos, ela ajuda famílias carentes do interior nordestino. E eu gostaria de saber se a senhora poderia ajudar. A menina que realiza sonhos vai ter uma grande surpresa. Conhecer o seu ídolo, MC Guia. Como ela vai reagir? Geraldo Luiz vai contar a história do menino cearense que encantou milhões de pessoas pela voz. Eu só sei te amar. Quais surpresas esperam por esse garoto no palco do Domingo Show? É neste domingo, às 11 da manhã. 11 da manhã, o nosso Geraldo Luiz, o nosso Shrek, arrebentando como sempre no Domingo Show. E a voz do Marco Rúmel fica bonita, né? O nosso Geraldo Luiz, eu gosto. Me dá a imagem da advogada? Faz favor. Olha essa moça. Advogada, você vai vendo ela aí. Resumo, dessa altura, ela chama Maria Elvira, tem 66 anos. Ela dá golpe em todo mundo. Ela disse, mas eu sou advogada há 42 anos. A OAB disse, o quê? Advogada? Ela dá entrada em aposentadoria e aí depois pega empréstimo em nome da pessoa. Ela vai... Depois ela troca documento, ela depois vai, vende jujuba falsa, mariola e pé de moleque. Põe no Cidade. Esta mulher de 66 anos preparava um novo golpe. Pode agendar já na INSS a pensão por morte e já pede pelo sistema para a Ivânia mandar a cópia do processo. Mas a polícia e a Ordem dos Advogados do Brasil impediram. Dona Maria? Sou delegado de polícia da área. A senhora é advogada? Eu sou Nachaya Linguineira. A senhora tem carteira? Eu estou com o representante presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a senhora está presa. Maria Elvira Aparecida Vieira foi presa em Ribeirão Pires, no ABC Paulista, acusada de exercer ilegalmente a profissão de advogada. Doutor, é o seguinte, a polícia veio aqui porque eu atendo as pessoas de INSS e não cobro nada na frente e o delegado veio aqui e quer me levar para a delegacia, doutor. O escritório clandestino de advocacia funcionava na casa dela. Por todo lado, havia pilhas de processos. Antes de ser presa, Maria Elvira fez confissões. A senhora está cheia de casos, pelo que eu vejo aí. Se eu quisesse parar hoje, eu tenho uma carteira de mais de 300. 300 clientes? Todos de trabalho? Tem previdência, tem trabalhista. A senhora tem quanto tempo já trabalhando como advogada? Eu sou de 1973. 42 anos, é isso? Advogando. A última vítima de Maria Elvira foi Dona Edna. Ela não sabe ler nem escrever e ainda tem uma doença mental grave. Edna depende do marido para as atividades mais simples. Eu cuido dela como se cuida de uma criança. O seu João recebe um salário mínimo por mês de aposentadoria. Gasta R$300 com o aluguel desta casa muito simples, de apenas 2 cômodos aqui na zona rural de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Com o pouco que sobra, ele paga as contas da casa, compra comida para o casal e paga os remédios da Dona Edna. É uma vida de muito sofrimento e privação. Por lei, Dona Edna tem direito ao LOAS, um benefício de um salário mínimo da Previdência Social para pessoas de baixa renda e com deficiência. A golpista ofereceu assistência jurídica para Dona Edna conseguir o dinheiro. A gente trabalhava lá na igreja, né? Fazia limpeza da igreja, morava nos fundos da igreja, né? E a gente, conversando com ela, ela se ofereceu para entrar no INSS e requerer o benefício LOAS para ela, né?
6 anos depois, a Previdência Social concedeu o benefício. O dinheiro foi depositado nesta agência bancária no centro de Ribeirão Pires. Lá dentro, a falsa advogada contraiu um empréstimo no nome da dona Edna, no valor de R$ 6.523. Dona Edna não sabia o que estava se passando. O que falaram para a senhora? Mandaram pôr dedão, né? Não sei ler, não sei nada. A golpista ficou com R$ 2.400 para ela, que correspondem ao valor dos 3 meses do benefício, e entregou para o casal apenas o dinheiro do empréstimo. Agora o casal tem uma dívida de 60 parcelas de R$ 386. Em 5 anos, dona Edna terá gasto quase R$ 24 mil, 4 vezes o valor do empréstimo. A gente estava esperando isso daí para melhorar a situação. Ter uma vida melhor. Por lei, dona Edna é impedida de pegar empréstimo sem um tutor legal. O banco infringiu a lei e pode ser punido. O banco não pode abrir conta, não pode conceder empréstimos, não pode praticar atos jurídicos com uma pessoa incapaz. Nosso produtor foi até a agência com uma câmera escondida. Boa tarde, tudo bom? O gerente que fez o empréstimo mostra os detalhes da transação. Beneficiário hoje, ele é o público, no caso, que todo mundo quer pegar para trabalhar. Então, se não for aqui, cara, você pode ter certeza que alguém ia ligar lá para eles iam fazer uma coisa pior. Quando questionado sobre a ilegalidade do empréstimo... Aí tem que questionar a advogada, se não tiver de acordo. Porque ela estava junto aqui, ela vai te passar. Nós fomos até o banco. O gerente não quis gravar a entrevista. Mas sem saber que estava sendo gravado, ele confirmou ao nosso produtor que Maria Elvira sempre ia à agência com idosos e contratava empréstimos. E a pessoa que estava com ele, que estava acompanhando, que era o advogado, não foi soltado dela, ela fazia um monte de beneficiário aqui, ela fazia todas as agências. A falsa advogada já tinha passagens por falsificação de documento público, apropriação indébita e uso de documento falso. A polícia investiga se a golpista cometeu outros crimes e já abriu inquérito do caso. Pela quantidade de documentos encontrados com ela, as vítimas podem passar de centenas. Maria Elvira não quis gravar a entrevista. A senhora exerce legalmente a profissão de advogada? Nada para falar. Só tem uma coisa, é covardia isso daí, né? E a questão é, o crime de estelionato, a pena é desse tamaninho. Por quê? Porque a lei acredita que o prejuízo, a periculosidade, né, do crime ou de quem pratica é desse tamaninho. Não percebe que é deste tamanhão o problema, porque acaba com a vida das pessoas. Imagina aquela senhora lá, até o final da história, quanto ela vai penar. Tô certo, Farol? E a Previdência Social tem culpa no cartório nessa história. Claro. Ela chega lá, diz que é advogado, não mostra documento algum e eles engolem essa história? Exatamente. Ali tem uma rede que é completinha. Ela se chama Simone. Bota ali, por favor. Simone é uma estudante de psicologia. Tem 26 anos, conhece Fabiano e começa a namorar. O namoro vai indo bem, mas ela tem outros planos na cabeça e resolve acabar. Naquele dia, ela saiu para um dia normal, né? Um dia normal, depois de 3 meses separada, ela já tinha conseguido um outro namorado. E aí acontece o seguinte. Ela tem um novo namorado, Fabiano, descobre e diz o seguinte: você não vai ficar com esse novo namorado. Dia seguinte ele falar isso, ele coloca uma foto na rede social. Ele e ela. Logo depois, ele manda fotos íntimas dela para o novo namorado.
Aí esse Fabiano liga para o irmão de Cléo e diz o seguinte: eu estou com ela, mas você não vai falar com ela. Questão é, Cléo está desaparecida. Põe no Cidade. A foto publicada em uma rede social pode esconder uma farsa. É no detalhe da imagem que observamos o olhar triste de Ana Cleonice, a Cléo, de 26 anos. A estudante de psicologia é abraçada pelo ex-namorado Fabiano. O rapaz sorri, enquanto a universitária parece com medo. Ela está com o rosto vermelho, parece que estava chorando, entendeu? E assim, eu nem queria que essas fotos fossem mostradas para minha mãe, só os irmãos até então têm, porque é muito constrangimento. Fabiano e Cléo namoraram por 1 ano. O relacionamento terminou. A partir daí, a história de amor se transformou em perseguição e ameaça. Fabiano não aceitava o fim do relacionamento e passou a vigiar a universitária. Ele não permitia que Cléo se relacionasse com outras pessoas. Com ciúmes e movido por um sentimento de posse, o rapaz chegou a jurar que Cléo não ficaria com ninguém. Ela saiu da casa da mãe, alugou uma outra casa, ela estava fugindo dele. A impressão que sempre tivemos é que ele a perseguia. O drama do irmão de Cléo e do restante da família começou depois que a jovem desapareceu. Cléo saiu de casa e não voltou. O sumiço da universitária causou estranheza na família. Ela sempre avisava aonde ia. A foto de Fabiano e Cléo no banheiro, na casa dele, foi publicada no perfil da moça, em uma rede social. A legenda dizia: eu tomando banho na casa do Fabiano. Os parentes não acreditam que Cléo publicaria uma mensagem tão íntima em uma rede social na internet. Eles acreditam que a postagem foi feita pelo próprio Fabiano. Eu acredito que ela jamais ia consentir que essas fotos fossem para as redes sociais. Jamais, entendeu? Porque ela tem família, ela tem mãe, entendeu? Ela tem irmãos. Em tom de provocação, fotos do casal nu foram enviadas para o celular do atual namorado de Cléo. Quando souberam disso, os parentes da estudante ligaram para Fabiano, mas ele negou que estava com a jovem. Eu pessoalmente liguei para ele, ele não atendia e quando me retornou a ligação falou que não sabia dela. No mesmo dia, Cléo telefonou para um dos irmãos, mas não deu muitas informações. A voz dela parecia apreensiva, como se estivesse sendo vigiada por alguém. O meu irmão fez várias perguntas e falou que estava em vários lugares diferentes. Aparentemente ela estava meio atordoada ou sob pressão. É a impressão que foi nos passada. 2 dias após o sumiço de Cléo, a página dela na internet foi apagada, excluída das redes sociais. Pouco depois disso, Fabiano telefonou para os parentes da universitária. Ele mudou a versão. Dessa vez, disse que estava com a jovem, mas não permitiu que ela falasse com os parentes. O irmão de Cléo pediu ajuda à PM e os policiais estiveram na casa de Fabiano, em um conjunto de barracões de aluguel, mas o imóvel estava vazio. Havia roupas espalhadas no chão e nenhum sinal dele ou de Cléo. A família agora percorre delegacias. Essa história tem que ser esclarecida e os responsáveis têm que ser penalizados criminalmente, porque não se faz isso. E essa é a moça, né? Essa é a moça que está desaparecida. Se você viu essa moça, se você conhece essa moça, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Cadê a moça? Rosana tem 57 anos, mora com o marido num lugar que já foi lindo, Maricá, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, e hoje aquilo virou uma invasão. O que acontece? Ela faz uma cirurgia e não vai trabalhar na escola que ela tem com o marido. Assim que o caseiro vai embora, o sítio é invadido por bandidos. Primeira coisa,
ela morre. A questão é que a polícia investiga um roubo seguido de morte, enquanto a família tem certeza que foi uma morte sob encomenda. Põe no Cidade. Nas mãos, a última imagem que Dona Leda tem da filha. Eu olho quase todo dia para aquele porta-retrato. Digo assim, isso vai ter um resultado. Eu quero saber quem fez isso com o seu rosto. Quem fez isso? Eu quero saber, por curiosidade, eu quero saber quem teve coragem de fazer tanta maldade com minha filha. A morte da professora ainda é um mistério. Uma moça inteligente, carinhosa, boa esposa. Boa mãe. Boa mãe, demais, com as 2 filhas. Uma boa filha. Só coisas boas que eu tenho dela, lembranças. Rosane era casada e tinha 2 filhas. A família não vinha sofrendo ameaças e não tinha inimigos. Rosane dava aula há mais de 30 anos nesta escola, que fica no bairro de Itaipu, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Carismática, simpática e excelente alfabetizadora, era muito querida pelos alunos e também pelos colegas de trabalho. O colégio é do próprio marido de Rosane, que desde o crime não se pronunciou e agora topou falar com a nossa equipe. Vamos lá? Gilson viveu mais de 3 décadas ao lado de Rosane. Não se casaram oficialmente, mas construíram uma história que foi destruída de forma bárbara e cruel. Como que é encarar esses 7 meses, depois de tanto tempo junto com uma pessoa? O que a gente pode fazer, né? É a vida. Estamos aí. O casal morava neste sítio no município de Maricá. O imóvel, localizado numa área isolada, está à venda desde o assassinato. No dia do crime, em 12 de dezembro, a professora não tinha ido trabalhar. Rosane se recuperava de uma pequena cirurgia e por isso descansava em casa. A última pessoa com quem Rosane conversou foi com a própria filha. Uma ligação rápida por volta do meio-dia. Ela estava aparentemente bem. Minutos depois, o caseiro decidiu sair. Rosane então ficou sozinha. Neste momento, os criminosos decidiram agir. Mas o que chamou a atenção dos policiais é que não houve arrombamento e o alarme também não foi acionado. Os vizinhos contam que neste dia eles não ouviram discussões nem pedidos de socorro. Mas, lá dentro, a professora foi brutalmente assassinada. Na época, como o carro, a TV e alguns pertences foram roubados, o boletim de ocorrência foi registrado como latrocínio. Mas a família acredita que a morte da professora tenha sido encomendada. A casa não teve o portão arrombado, não teve a porta arrombada. Só o carro que foi roubado porque tinham que sair dali porque é um lugar muito de difícil acesso. As investigações seguem com o objetivo de descobrir a autoria do crime. Para a família, a demora na solução do caso só aumenta a dor. E agora, o que nós vamos fazer? Nós que vamos investigar? Ou nós vamos botar a arma na cintura e vamos procurar? Quero justiça, acredito na justiça. Mas que ela venha logo. Porque se eu aguentar, eu vou procurar aguentar. Sabe que eu já estou numa idade avançada, mas eu quero ver o final disso. Quero justiça. Todos nós, né, sempre queremos justiça, mas que justiça? Primeiro que precisa ter uma polícia preparada, bem equipada, com bom salário e com números suficientes de homens, né, para que a gente consiga ter justiça. Então, nós ficamos sentados e a justiça na nossa vida, aqui no nosso país, é sempre uma vaga esperança, para não dizer uma absoluta certeza de que, na maior parte das vezes, nós não vamos conseguir ter justiça. Exatamente por quê? Porque o Estado só cobra da gente os nossos deveres, mas não reproduz para nós, traz para nós, nos dá os nossos direitos. E é isso que explica tudo. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite. Essa semana que vem eu vou estar fora, que eu vou tirar um descanso, umas fériasinhas de uma semana. Aí, quando for na semana, lá do dia 20,
Eu e você, sempre juntos. Boa noite. E nós? Não, meu filho, é o seguro, meu garoto. Você colocou errado. Os garotos daqui, eu preciso dizer uma coisa, os garotos daqui são muito ruins, tadinho. É um negócio impressionante. Impressionante. Eu não sei quem contrata, mas quem contrata é um negócio, né? Porque eu não estava lá e os caras não sabem. E tem um que fica no TP, fica assim, ó. Aí ele vai, sacode a cabeça, o cara grita, ele... Bartolomeu Guimarães. É brincadeira. Vamos lá. Pensa no seguinte, vai ou não vai, Mariana? Hein, Pessi? Não é assim? Acho que é perseguição isso aí, viu? É mais do que isso. É isso. Bota aí no TP aí, meu filho. É um negócio incrível. Porque eu vou te contar. Eu vou te contar. É uma tragédia. É uma tragédia, como poucas vezes eu vi. Pensa numa história. Pensa em pessoas envolvidas com seguros de vida. Pensa numa investigação longa sobre seguro de vida. E quando você se dá conta, é tudo fraude, é tudo erro. É tudo gente passada para trás. Morto está vivo, vivo está morto. Enfim, nós ficamos no meio da história. Ué, mas você não está morto? E cadê a mulher? Está viva? Ou não está viva? É o golpe, e é um golpe atrás do outro. Naquele dia, um sujeito chega e diz assim: você não sabe, o morto não está morto, era um golpe. E a conversa se estende. E eu digo, vão investigar? Eles não só investigar, como prender. E eu digo, e eu e a nossa equipe, nós podemos ir lá? Mas é claro, e aí a questão é simples. Um golpe atrás do outro... Eu posso ser testemunha, porque eu estava lá. Um belo rosto e um belo corpo. Agora em outro rosto, o que seria um choro. E entre tantas caras, a de um homem, supostamente cínico. O que eles têm em comum? Eles são capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro. Isso mesmo. Gente que mata marido, mata pai e às vezes dizem que a mãe morreu. Isso mesmo. Gente que chega a cortar partes do corpo. Por quê? Porque são pessoas especializadas no golpe do seguro. Brincam de vida e morte para receber parte dos 184 bilhões que nós brasileiros investimos no seguro. A sede dessa gente por dinheiro é tanta que a maioria acabam na cadeia ou no cemitério. Uma operação policial para prender uma jovem na porta de casa. Um corpo cremado e não identificado. Você conhece esta pessoa? Já viu este rosto? Esta mulher está oficialmente morta. Certidão de óbito, obtida num cartório aqui em Santos. Mas será verdade? Viviane Souza, 25 anos, é beneficiária de 4 seguros de vida desde outubro do ano passado. Ela receberia quase 3 milhões de reais com a morte da mãe. Sem saber que está sendo gravada, Viviane dá detalhes da família. Quantos irmãos você tem? 4 mulheres e mais um homem. Por que você acha que sua mãe deixou só pra você? Muitas vezes quando ele ia viajar, essas coisas,
quem tomava conta da casa sempre era responsável por tudo. Isso no meu nome não fez diferença em nada. E a gente tá numa situação tão difícil agora que, sabe, o que ajudar mais agora tá bom. A garota chora, parece emocionada. E conta a história do desaparecimento da mãe. Foi assim, ela saiu de manhã, deu um certo horário, a gente começou a ligar pra ela, ligar, o telefone só desligado. Aí foi que a gente ficou tão preocupada, e ela nunca fez isso. Nunca foi sair da minha casa, não voltar, nem nada. Com o passar das horas, a preocupação aumenta. A filha vai até o centro da cidade e procura notícias em hospitais próximos. E nada. Viviane vai então à delegacia registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. E a moça falou, só uma coisa pra você. Se você tiver um tempo, alguma coisa assim, ajuda a polícia. Vai procurar sua mãe, tem que te dizer. Mas vai procurar sua mãe no GNL? Eu falei, não. A mãe de Viviane já estava desaparecida há mais de uma semana. Na hora você já percebeu que era grave a situação dela? Já, porque machucou muito, né? A pancada foi violenta, machucou muito ela. Você machucou? Não, eu só tive escoriações, né? Na mão, no joelho. Ainda tá marcado, né? Mostra pra gente aqui. Marca tá. Um lugar onde a única iluminação é a luz da lua e os faróis dos carros. Um trajeto que Antônio sempre teve medo. E o que ele temia aconteceu. Antônio voltava do trabalho quando, depois de uma curva, sem aviso algum, uma mulher apareceu na frente da moto. Estava muito perto, coisa de 2, 3 metros só. Aí quando o farol bateu nela, não sei se ela se assustou, ela abriu os braços. Aí quando abriu os braços, ela estava batendo nela já. Deu tempo de pensar em nada, né? Sem documentos, a mulher atropelada em estado grave foi trazida aqui para o pronto-socorro de Peruíbe. Na madrugada, ela piorou e precisou então ser removida. Na manhã seguinte ao acidente, ela é trazida para a Santa Casa de Santos. Não resiste aos ferimentos e morre 3 dias depois. Na manhã seguinte à morte, Viviane continua as buscas por notícias da mãe e liga para o Instituto Médico Legal da cidade. Ele falou assim, como que era sua mãe? Aí eu falei, minha mãe era assim. Ele falou assim, sua mãe usa prótese? Eu falei, minha mãe usava. Ele falou assim, então você falou assim, ela dava um pulinho aqui. A mãe de Viviane é a comerciante Neidinália Barbosa de Alfredo, 42 anos, dona de uma extensa ficha criminal. Doutor, quantos inquéritos tem aqui envolvendo o nome dela? Mais de 20. Tem de tudo quanto é crime? A especialidade dela é o artigo 171, que é o estelionato. Ela formou uma quadrilha dentro da própria família. Exatamente. Eles, em determinado momento, em razão até, acredito, da quantidade de processos que eles tinham, resolveram aplicar o golpe nas seguradoras. No IML de Santos, na cidade vizinha, Viviane assegura: o corpo da mulher atropelada é a mãe que tanto procura. Ninguém suspeita de nada e entrega o corpo para a sofrida filha, que levava apenas um documento. Este auto de reconhecimento de cadáver. Nele, a filha e outra testemunha, Cláudia Cristina da Costa, amiga da família, atestam que o corpo é de Neidinália. Se você não tiver um indício de um crime, um indício de uma morte violenta ou indício de uma morte suspeita, a liberação do corpo no Brasil é bastante simples. O IML informou por e-mail que agiu corretamente. Liberou o corpo mediante auto de reconhecimento lavrado pela polícia.
Certidão de óbito, obtida num cartório aqui em Santos. Neidinália Barbosa Oliveira de Alfredo, oficialmente morta por choque traumático, politraumatismo, instrumento contundente. Mas será que é verdade? Antônio, motociclista, não pensa duas vezes ao ver a foto de Neidinália. Olha bem para ela. Não é pessoa, não. Olha bem para essa outra foto aqui. A pessoa que eu atropelei aqui... Não é essa. Certeza absoluta. Não é. Não é essa pessoa. Certeza. Certeza. Machucou muito as pernas dela, né? O rosto não, o rosto ficou visível. Era a hora da sofrida filha cometer o primeiro erro. Com uma rapidez que impressionou os peritos, ela quis receber as apólices de 3 milhões de reais. Começou aí uma investigação e veio a primeira constatação. A mulher morta era mais do que pobre. Não tinha cabimento aquela pessoa ter um seguro de nada, o nome dela não. Bem visível que era uma moradora de rua. Tava bem visível mesmo. A polícia vai entrar em cena. É preciso comparar as impressões digitais da mãe supostamente morta com a da mulher atropelada. E aí surge um problema. O corpo tinha sido cremado. O delegado então encontra uma solução. Pede ao IML as impressões digitais da mulher morta para comparar com a da mãe da filha tão sofrida. O exame deu negativo, ou seja, mãe e atropelada são pessoas diferentes. As digitais da mulher atropelada não batem com as digitais de Neidinália. Agora nós vamos atrás da pessoa que tem um atestado de óbito declarada oficialmente como morta e a gente acredita piamente que ela está viva, e vamos atrás da filha. A polícia da Baixada Santista se prepara para subir a serra. Os policiais estão acertando os últimos detalhes aqui da prisão. A gente está indo lá para a zona leste da capital paulista para ir atrás da Viviane. Ela está achando que vai receber a indenização pelo seguro que fez para a morte da mãe, só que na verdade quem vai bater na casa dela são 3 delegados da Polícia Civil. A busca por Viviane, a filha tão sofrida, começa. Agora a gente está bem perto aqui da casa da Viviane. A estratégia é atrair ela para fora da casa. Os policiais que estão naquela viatura ali é que vão fazer a prisão. Aqui entram na rua da Viviane. A campainha toca. Saiu uma pessoa aqui, mas não era. Este é o irmão de Viviane. Camisa branca, calça azul. Vem correndo, doutor. A filha sofrida aparece em seguida. E desta vez não tem tempo nem de chorar. É presa ali mesmo. Polícia, encosta. Passa os dois. Passa os dois. Levanta a blusa. Só tem uns 2 aqui? Só que tem empregado. A polícia agora pressiona a Viviane. É complicado, pessoal. Negocia a apresentação de Neidinália, a mãe que, segundo a investigação, planejou o golpe do seguro. O irmão de 16 anos fica irritado com a ação policial. Você prefere continuar com essa história? Você vai se envolver nessa história? É minha mãe que morreu? A gente tem prova de que ela não está morta. Tudo bem, porque veio falar que tiraram uma foto aqui no portão, sendo que era outra mulher que estava comigo aqui. Nem sabia dessa história, você já viu? Falado. Foi falado. Sua mãe tá morta? Tá. Certeza? Absoluta. Você foi na... Fui. Viu cremando o corpo? Vi. Você chegou a ver antes de cremar? Certeza que é sua mãe? Absoluta. Eu vi. Eu vi. Não era só uma pessoa parecida ali? Pra mim era minha mãe.
todas as características da minha mãe. Garoto, ela acabou de falar que sua mãe tá viva. Para com a história. Tá bom, então fala pra ela, entendeu? Estão explicando para ela, inclusive, que se ela entregar a mãe, a situação dela agora no inquérito, no processo, fica até um pouco melhor. Mas ela tá nervosa, visivelmente nervosa. O delegado permite um telefonema de Viviane para o advogado. Viviane, sua mãe tá viva, tá morta, afinal de contas? Fala com a gente, é bom pra você. Não vou falar com ninguém. Ela tá se negando a dizer, diz que não sabe onde a mãe está, mas desde o início já disse que a mãe está viva realmente e que foi um golpe. Viviane é levada para uma delegacia de São Paulo. Ela já está ali dentro da viatura. A gente vai para a delegacia daqui da área agora por uma questão de formalidade. Antes de descer com ela, se for o caso, lá para a Baixada Santista. Nós estamos querendo dizer que nós colaboramos, você parou de colaborar. Você parou de colaborar. Eu já falei com ela, pode levar pra... Num primeiro momento, ainda atordoada com a prisão, Viviane confessa, a mãe está viva. Mas aí entra em cena um advogado. E sabe-se lá por quê, ela muda de versão. A mãe agora volta a morrer. Morto não vai preso. Então nós vamos lá, vamos descer mesmo, não vai ter jeito. A sua mãe não vai se apresentar? Hã? Não. Essa é a sua decisão? É. Você conversou com sua mãe, explicou pra ela o que está passando? Eu conversei com o pessoal e já resolvi, já vou descer. É mesmo? É preferível? É. De São Paulo, a polícia volta para Peruíbe, o local do atropelamento e da investigação. Viviane, fala um pouquinho com a gente aqui agora, para ficar tudo tranquilo. Por que você mandou cremar um corpo que não era da sua família? E você sabia que não era sua mãe que estava lá no necrotério? Por que você fez isso? Sem saber que está sendo gravado, o advogado ironiza. Tem a prova que não é aquele corpo, mas não tem a prova que ela não está morta. É o seguinte, eu acho que ela quer a decisão conjunta com outras pessoas. Você me entendeu bem. Tá fazendo o papel dela. O papel dela. No início, ela parece tensa, cansada, rói as unhas. Mas com o tempo, o sangue frio volta. Mesmo assegurando a todo instante que a mãe está morta, a filha sofrida chega a rir. Risos que vai dar daqui a pouco atrás das grades, enquanto espera a companhia da vivíssima mãe. Crimes em família são mais comuns do que a gente pensa. Se em São Paulo a mãe está foragida e a filha, tão golpista quanto ela, a espera num xadrez, em Belo Horizonte o rolo é ainda maior. Numa mesma casa se escondia toda uma quadrilha e nem os laços de sangue fizeram com que um não matasse o outro na hora do golpe do seguro. Este belo rosto nasceu do amor deste homem com esta mulher. Por sinal, nesta imagem a mãe está roubando uma boutique em Belo Horizonte. Quadrilha e, por último, assassinato do próprio pai. E antes de levar 3 tiros numa ação supostamente chefiada pela linda garota, estava envolvido com estelionato, tráfico de crianças e outros crimes menores.
Eles estariam também envolvidos em tráfico de crianças para o exterior. As testemunhas são ligadas à família Passarelli. Eles faziam parte de uma quadrilha que vendiam crianças. E iam mais em periferia, onde tinha mais assim crianças pobres, sabe? Ficava mais assim solta e pegava criança. Com tanta experiência na vida do crime, Mário planejou com a filha Érica o grande golpe: simular a própria morte, forjar um acidente de carro. Depois, os dois dividiriam o dinheiro das 4 apólices de seguro que tinham Érica como única beneficiária: R$1.200.000. Na última hora, Mário resolveu desistir. Achou o plano arriscado demais e este foi o erro dele. Érica resolveu seguir adiante e, segundo a polícia, mandou matar o próprio pai. Foram 3 tiros na cabeça. O corpo de Mário foi encontrado no matagal em Itabirito, a 73 quilômetros de Belo Horizonte. E Érica seguiu em busca do dinheiro. A polícia tem certeza de que Érica encomendou o assassinato do pai a estes 2 homens: o namorado dela, Paulo Ricardo de Oliveira Ferraz, e o pai dele, o cabo da Polícia Militar, Santos das Graças Ferraz. Houve um diálogo entre o filho e o pai, dando conta de que já estava no local do crime, dando conta de que já estava prestes a assassinar o Mário. Quando o pagamento do seguro foi suspenso, a beneficiária Érica fugiu. Sabia que ia ser presa. É Érica quem aparece nas imagens do circuito interno desta boutique de Belo Horizonte, pouco antes de escapar. Parecia uma cliente acima de qualquer suspeito. Bem vestida, carro importado, bonita, roupa bonita, rosto bonito, toda assim, super elegante. E engana mesmo. Érica passou vários cheques sem fundos em lojas de grife. Chegou a usar cópias de cheques e os comerciantes, enfeitiçados pela beleza e elegância da mulher, acabaram enganados. Eu desconfiei muito porque ela estava muito arrumada. Numa das lojas, Érica chegou a levar a mãe, a viúva Mara Lúcia Passarelli. Não dava para as duas sumirem mal vestidas. A dona de uma das lojas gravou uma conversa que teve com Érica dias depois de receber um cheque sem fundo. Você passou um cheque, um xerox de um cheque falso. Isso é crime. Não, é meu. Mas é xerox do cheque. Se você continuar na grosseria, eu já falei que eu não vou te atender. Você conversa direito comigo, eu tô cansada de acontecer isso. Eu sei muito bem quem passa o meu telefone pra você. Eu tô querendo saber o que você vai resolver. O que você quer fazer? Eu estou te dando a chance de você falar o que você quer fazer. Nossa, com assim você, hein? É isso aqui? Não, eu estou perguntando o que você quer fazer. Tá todo mundo me ligando, vocês estão de complô aí contra mim, faça o que vocês quiserem, chama a televisão. E se eu chamar a televisão? Põe na televisão, vai ser ótimo pra você. Você vai ficar olhando pro cheque o tempo todo. O sangue frio de Érica, o mesmo sangue frio que supostamente teve para mandar matar o pai, é o mesmo que levou a foragida, 9 meses depois, a passar o feriado de Páscoa curtindo uma praia do Espírito Santo, conforme estas imagens de celular conseguidas pela polícia. Tá filmando ela. Tô filmando ela. Eu vou te tampar. Érica aparece com os cabelos longos, provavelmente um disfarce. Este é um caso clássico de quem sai aos seus não degenera. Mário, o mestre dos crimes da família, provou do veneno que deu à ex-mulher. Matou por dinheiro e, segundo a polícia, morreu por dinheiro, por ordem da bela filha. E aqui vale uma antiga frase: quem vê rosto, não vê coração. Se você pensa que já viu tudo... Deixa eu conversar com o senhor um pouquinho? Há de ver mais agora. Primeiro fala Antoninho, o vereador. Eu acho que para fazer uma coisa dessa tem que ser muito sanguinário, tem que ser muito sangue frio, tem que ser muito sujo.
Agora é a vez de uma das parceiras de crime de Antoninho. Não tenho nada a declarar. Chegou a vez da lei. As pessoas que participaram da fraude participaram sabendo de que estavam cometendo um crime, de que estavam lesando a comunidade. E de uma testemunha. A senhora seria capaz de cortar alguma parte do seu corpo para poder levar dinheiro? Eu não. Não seria capaz? Eu não. Sul Brasil, oeste de Santa Catarina. Foi aqui que a Polícia Civil e o Ministério Público descobriram uma grande quadrilha especializada em aplicar golpes contra seguradoras. Sul Brasil é uma cidade pequena e isso é o mais curioso dessa história. São menos de 3 mil habitantes. Uma cidade formada por famílias conservadoras, gente simples que trabalha no campo. Quem poderia imaginar que alguns moradores daqui estariam envolvidos nessa história assustadora? O golpe aqui é simples, segundo a justiça. O vereador convencia pessoas simples a cortar um dedo para receber o dinheiro do seguro e, claro, dividir com ele. Cleonice está na porta da casa quando o repórter chega. Cleonice Nemirski? É isso? É. Posso conversar com a senhora um minutinho? Pode. Meu nome é Marcos, da TV Record, tudo bem? Repare, assim que tocamos no assunto seguro, Cleonice esconde as mãos. Eu não vou estar respondendo nada sobre isso. A mulher cortou propositalmente 2 dedos para receber uma indenização de R$400 mil. O golpe foi descoberto antes do pagamento. Mas foi um acidente, Cleonice, que houve? Com certeza, né, meu filho? Como é que e foi Cleonice se irrita. Entra na casa e não sai mais. A senhora não quer falar um pouquinho com a gente, só? Mas é só para eu saber, para não botar nenhuma informação. Eu não quero nem falar sobre isso. A quadrilha atuou durante 15 anos, até que o número de casos de amputação chamou a atenção das autoridades. A única explicação é uma só, é ganância. É você querer ganhar dinheiro fácil às custas dos outros, né? A investigação apontou Antoninho Luiz de Souza, o vereador, como líder da quadrilha. Logo depois da investigação, a justiça condenou Antoninho a 9 anos de cadeia. Tem que ser ameaça. Com licença. Tudo bem, Antoninho? Posso conversar com o senhor um pouquinho? A gente está acompanhando aqui na cidade um inquérito da polícia. E a gente está ouvindo as pessoas que foram envolvidas no caso. A gente gostaria de conversar com o senhor também. Podemos conversar? Inquérito do quê? Aquela antiga lá? Isso. Calma, o agora ex-vereador não quer voltar a falar sobre o golpe, mas de repente alega inocência e decide contar a sua história. E o que aconteceu comigo? Armaram um circo e... Na garagem da casa, o ex-vereador diz que acredita que foi vítima de um complô político. Alguma coisa tem por trás disso. Isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O grupo pagava de 5% a 30% do valor da apólice para o mutilado, garante a polícia. E Antoninho nega tudo. Acho que para fazer uma coisa dessa tem que ser muito sanguinário, tem que ser muito sangue frio, tem que ser muito sujo, né? O senhor foi preso injustamente? Com certeza. Com certeza. Eu digo pelo que eu mais amo na vida. Eu acho assim que o tempo, ainda nós vamos conversar. O tempo vai dizer que não. Segundo a investigação, um dos mutilados, Moisés Balbinotti, era o braço direito de Antoninho. Antoninho, o senhor conhece o Moisés Balbinotti? Conheço. Tem partes do corpo que foram amputadas? Segundo ele, sofreu um acidente e tem uma parte do pé, agora não sei qual. Ele cortou todos os dedos do pé esquerdo. A residência dele também teria sido incendiada 3 vezes.
O senhor não acha estranha essa história? Nesta escuta telefônica, Moisés negocia com Joraci, um dos mutilados e preso na operação policial. Ó, me diz uma coisa, tipo se eu cortar o dedão positivo e o do lado aqui, quanto que dá mais ou menos? Só tem que olhar os papéis aí, tia. Ah, é? O valor parece ter interessado ao rapaz, que acabou sem os dedos e sem a indenização. Nós estamos nos aproximando agora da casa de um dos envolvidos. A única informação que nós temos é que ele vive nesta região aqui, na zona rural da cidade, bastante afastada do centro. Tem gente nessa residência aqui. Pode parar por aqui, pode parar por aqui que eu desço. Dona Maria Albani é uma mulher simples do interior. Lamenta ter o filho envolvido no golpe do seguro. O rapaz cortou 2 dedos na ventoinha do carro. Como é que tá seu filho? Ele tá bem? Tá tranquilo? Mais ou menos. É? A indenização seria de R$100 mil. Como a fraude foi descoberta, ele perdeu o dinheiro, perdeu os dedos e, por sorte, só não perdeu a defesa da mãe. A senhora seria capaz de cortar alguma parte do seu corpo para poder levar dinheiro? Eu não. Não seria capaz? Eu não. Trabalhei, me aposentei, trabalhei o que eu pude trabalhar até agora, né, Mas seu filho teve coragem? Saber o que ele tinha na cabeça, o que fizeram, o que botaram na cabeça dele, eu não sei. 9 em cada 10 casos suspeitos e investigados como golpe do seguro são fraudes. Um prejuízo que chega a atingir 230 milhões de reais por ano. E isso pode dar várias leituras. A de que o crime compensa ou, ainda bem, que olhar frio, belo rosto, a cara cínica, todos eles foram descobertos. Mas há uma outra leitura. Muitas coisas no Brasil, como seguros, são caras porque muita gente deita e rola na roubalheira. Mas foi um acidente isso que houve? Com certeza, né? Morto não vai preso. Impressionante que o que faz o dinheiro, né? Você vê a ganância, quer dizer, a vontade de ganhar dinheiro de qualquer maneira, quer dizer, não é que estimule, mas faz a pessoa mutilar a si própria. Incrível isso. Incrível e difícil, né? É difícil. Não é uma mera fraude contra seguro, né? É cercada de uns ingredientes sinistros. Não gostou? É engraçado. Eu levei um tempão para fazer isso aí com Jesus, com Marcos, com Alan. Foi uma trabalheira lascada, investigando e tudo. Para você falar isso? Depois que você faz uma reportagem, Marcelo, ninguém tem mais nada a acrescentar. Você é perfeito. Tá doendo? Pouquinho. Tá doendo? Pouquinho. Minha tia sentou a mamona nele porque eu botei perfume. Eu te avisei, dói? Sabe o que ela me disse? Essa história não tá me cheirando bem. É isso, é lógico. Tava catinguento do perfume. Tá doendo? Se apertando assim, dói, né, Marcelo? Graças a Deus que não é comigo. Graças a Deus. Mas eu também não fico me esfregando em perfume. Nem eu. Mas vamos lá. É cada situação. A imagem aqui não traduz exatamente tudo. Aqui está uma avó, aqui está um dos irmãos e aqui está a irmãzinha mais nova. Há ainda uma outra, essa é a mais velha, ainda há uma outra pequenininha. Quando as 2 meninas, uma de 8
e outra de 2 anos. Chegam no portão naquele dia, na casa da avó. Dona Maura leva um susto. As meninas contam que foram abandonadas pela mãe, que chama-se Mônica, e pelo padrasto, que chama-se Orley. Elas chegam para a avó e dizem: vovó, a mais velha fala. A mais velha fala pelas duas e diz: vovó, nós éramos tocadas pelo padrasto. E mamãe via e sabia, e mamãe não fazia nada. A avó toma um susto. A avó toma um susto ao olhar as 2 netas e perguntar: tocadas como? As crianças, então, começam a explicar. Do jeitinho delas, elas explicam. Elas explicam que o tocar quer dizer, na nossa linguagem, quer dizer que elas são abusadas sexualmente. O padrasto é um trocador, cobrador de ônibus. E ele conheceu a mãe das meninas durante uma dessas viagens. Começaram a sair e decidiram morar junto. Ela é viúva e tem 3 filhos. O menino mais velho, a do meio e a pequenininha de 2. Esse tem 16 anos. O padrasto estava desempregado e passava o dia sozinho com as crianças. Era nessa hora que ele agia. E a mãe, às vezes, estava em casa. O que tem que fazer com os 2? Põe no Cidade. Sentada comigo na sala de casa, Dona Maura contou tudo o que sabe. A avó disse que conseguiu a guarda dos netos depois que o caso veio à tona. Ela chegou lá e falou: vó, a minha mãe foi embora, fugiu, levou tudo. Aí eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na casa, só tinha uns documentos jogados. Orley Souza Santos é alvo da investigação. A mãe das crianças também. Afinal, a avó relatou que a própria filha, Mônica de Santana, sabia de tudo. Eu não sei qual vai ser a minha reação na hora que eu ver minha filha. Não sei. Falei para a polícia. A senhora não a reconhece mais? Não. Eu acho assim, porque uma mãe, isso para mim não é mãe. Porque eu nunca abandonei eles. A minha vida, desde quando ela nasceu, é só sofrimento. Mas eu pensei que ela tinha mudado por causa dos filhos, né? Filho é filho. Segundo a avó, foram vítimas frequentes dos ataques de pedofilia. As 2 foram ameaçadas e sofreram caladas. Agora as crianças estão aqui, protegidas na casa da avó, que fica extremamente perto do local em que tudo aconteceu. Se contarmos a olho nu, fica fácil. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Essa é a distância do ponto em que os abusos ocorreram. Neste sobrado de número 112, Mônica e Orley fizeram o terror com essas crianças. Aqui, os 2 viveram juntos com tanto as meninas como o menino por cerca de 8 meses. Foi o período que duraram os crimes. A garota de apenas 2 anos na época chegou a ser violentada dezenas de vezes no quarto do casal que fica no 1º andar. A menina mais velha, que na época tinha 8, chegou a ser violentada até, segundo a investigação, bem aqui, na garagem. Os vizinhos chegaram a presenciar cenas que causaram estranhamento, mas não chegaram a ir à polícia. O irmão mais velho, envolvido com o tráfico de drogas, justamente por conta do padrasto e da mãe, não chegou a presenciar muita coisa. O que se sabe é que os 2 fugiram na calada da noite, por volta de meia-noite, segundo os vizinhos, apenas com uma mochila nas costas. Abandonaram as crianças aqui e seguiram naquela direção. Depois disso, desapareceram. Os detalhes contados pela avó das crianças são parte do drama. O irmão mais velho, que chegou a ser aliciado para o tráfico de drogas, tanto pelo padrasto Orley quanto pela própria mãe, Mônica,
Não chegou a presenciar em detalhes os abusos dentro de casa, mas viu muito mais além disso, inclusive agressões. Uma das vezes, a sua irmã do meio levou chutes. Ele se batia do nada, né? Ele batia aleatoriamente. Sem Todo motivo. dia, sem motivo. Vivia drogado e batia na mesma mão. O garoto disse que precisou fugir de casa com medo de Orley. Escapou no dia em que decidiu abandonar o tráfico de drogas. Eu tive que sair por uns tempos. Você saiu de São Paulo? Saí de São Paulo. Aí, depois que eu fui descobrir os abusos, né? Que minha avó me contou. As menininhas precisaram tomar remédios preventivos e passaram por baterias de exames. O caso está nesta delegacia de Guarulhos, que tenta rastrear o paradeiro do casal que simplesmente abandonou as crianças. Orley conheceu Mônica no tempo em que ele ainda era cobrador. Entre uma viagem de ônibus e outra, os dois marcaram encontros e decidiram namorar. Não demorou para que eles se juntassem sob o mesmo teto. A garçonete, segundo a própria mãe, também usa drogas. Tinha acabado de ficar viúva quando foi morar com Orley. São detalhes de uma história nebulosa. Existem pontos do passado que podem ter relação com o presente, aponta a investigação da polícia, o que inclui o assassinato do pai das crianças. Numa tarde, segundo a avó, Valmir saiu para buscá-la no centro da cidade, mas ela não estava. O pedido foi feito por Mônica, a mãe das crianças. Na volta, pela pequena estrada de terra de interior, Valmir foi surpreendido por um homem armado que disparou 5 vezes a queima-roupa. O crime ocorreu semanas depois que o casal havia retornado à relação, o período em que ela ficou em São Paulo e conheceu Orley. Até hoje, a identidade do assassino não foi revelada e o crime é um grande mistério. O envolvimento de Orley com o tráfico de drogas também está sendo investigado. Não é o primeiro caso que ele aprontou, que eu sei mesmo, é o terceiro das minhas netas. A família registrou pelo menos 2 boletins de ocorrência contra Orley. A irmã mais nova de Mônica conta aos investigadores que a garotinha, de apenas 3 anos de idade, também teria sido molestada sexualmente pelo mesmo autor. Diante do que ela disse, o abraço apertado de Dona Maura acalenta os netos, mas não é capaz de apagar o passado. Verdade. Bem, olha, minha gente. Ô, louca, se tu não sabe aquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu! Deu pro nós! Deu de história! Isso, então tá bom. Chega de história, tá bom. Ó, vou tirar uma semaninha de férias no dia 20. Tô aqui, vem pra me dar um abraço. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Um forte abraço. Agora, a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Boa noite, tchau. Boa noite.